E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um quadro de Noob Responde, aquele que eu respondo as perguntas que vocês fizeram no vídeo anterior deste mesmo quadro. Portanto, quem quiser ter as suas perguntinhas respondidas no futuro neste quadro aqui, é só usar o campo de comentários abaixo, fazer sua pergunta, que algumas delas serão selecionadas para o próximo vídeo, beleza? Então quem quiser lá, só comentar agora mesmo nos comentários, ou então depois que você assistir esse vídeo aqui, né, que é melhor. Porque a primeira pergunta pode ser a que você, né, perguntou, a que você tem dúvida, como por exemplo aqui perguntou o Gustavo Ed, o seguinte: quais suas cartas preferidas do Yu-Gi-Oh? E a minha carta preferida do Yu-Gi-Oh atualmente eu não sei dizer direito, mas quando eu era criança, que eu tinha uma carta preferida bem objetiva, era esta aqui. Olha só galera, Gaia, o Cavaleiro Feroz. E sim, eu tenho uma carta física dele, olha só que bonito. Porque eu tinha, né, na verdade ainda tenho, tá aqui ó, o meu baralho. Eu tenho alguns na verdade, alguns baralhos de Yu-Gi-Oh! Comprados no alternativo, vamos colocar dessa maneira, porque o oficial era uma facada. Eu lembro que o oficial naquela época era R$80, sendo que isso já faz muitos anos. Hoje em dia deve ser R$250, sei lá. Passava com certeza dos 100, 150, galera, se fosse hoje em dia. Então era muito caro mesmo, então eu comprava essa versão alternativa bem mais em conta. E até que era legalzinha a versão. E temos aqui, galera, a minha carta preferida, que o foco é esse, vocês perguntaram isso. Gaia, o Cavaleiro Feroz, era a minha carta preferida. Você pode perguntar, Noob Gamer, por quê? Ele era uma carta forte do Yugi, né, do deck do Yugi. Você pode pensar, mas Noob Gamer, carta 2300, que tem essas estrelas todas, que precisa fazer esses tributos todos, é uma carta forte aonde? No contexto do anime era forte, porque o anime não tinha tributo, e o deck, né, no começo, e o deck do Yugi, ele não tinha tantas cartas, né, de poder ataque alto assim. Ele tinha o Rei Caveira, tinha um Mago Negro, acho que a terceira era o Gaia, se eu não muito me engano. O resto era carta de fusão e os cacetes. Mas acho que a terceira carta de vanilla, assim, né, padrãozão de dano mais forte, era o próprio Gaia. E eu achava ele bolado, porque ele era um cavaleiro e ele era mais humanoide. Por exemplo, o Rei Caveira, monstrão, já não sou tão fã. Aliás, eu nunca sou muito fã das criaturas monstruosas em qualquer jogo. Eu sempre jogo com as mais humanoides. Tipo Skyrim, eu jogava com o nórdico padrãozão. Não era com um gato, não era com um lagarto, nem nada disso. Era com o nórdicozão lá. Nórdicozão é ótimo, né? O nórdico, a nórdica, né, que era a feminina lá que eu tinha. Aliás, ainda tenho, né, o save, muito legal. Então você prefere os personagens mais humanoides, mas, né, acaba sendo, galera, uma coisa mais do passado. Eu não penso tanto no Gaia hoje em dia, não sei se eu tenho uma carta preferida hoje em dia. Hoje em dia eu acho que eu sou mais envolvido com cartas com arte feminina, né, no geral eu prefiro, eu acho mais bolado, mulheres fazendo qualquer coisa. Porém, né, como a carta clássica e como a carta que eu sabia, né, essa é a minha preferida, o Gaia ainda assim é o escolhido. Vamos mostrar também o Mago Negro aqui, galera, porque é o Mago Negro, né? Vamos mostrar ele aqui rapidinho. Espero que esteja aparecendo isso de uma maneira minimamente decente pra vocês, mas beleza. A segunda pergunta, galera, pergunta política aqui, olha só. Do Play Game, que perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre o presidente do seu país, olha só que interessante, e sobre a atual situação do país com ele? Talvez naquela época que ele perguntou isso seja uma situação mais tranquila, porque esse vídeo já é um pouco antigo. Porque a situação piorou, como a gente sabe, né? Como você se sentiu com ele cortando fundos para cursos menos importantes, sendo que um deles é formado, filosofia no caso? Abraços. Abraços, Play Game, isso. E o que eu acho do presidente? Uma droga completa, né? Da política do país, ele também perguntou no geral. Ok? Não, do presidente mais especificamente, então uma droga completa. Né? Uma das piores coisas que esse mundo já conheceu. É literalmente isso. Não tenho o que dizer, completamente competente, enquanto ser humano também é péssimo. Nada do que ele acredita eu acredito. Não sei se nada, claro, alguma coisa tem ali, né? Os dois talvez, né, em última instância, queiram algo benéfico para o Brasil, não sei. Mas não acredito muito nisso também. Claro que tem similaridades, mas no geral, completamente, galera, o oposto. Eu acho que a situação do país, como ela ficou, né, depois dos governos do PT, que foram bem problemáticos, acabou abrindo ali um vórtice preocupante, né, um vazio
que o primeiro maluco carismático que apareceu acabou preenchendo para muitas pessoas. O que é lamentável, o que eu acho um absurdo, mas que em certo ponto é compreensível, já que a gente tem um país bastante ignorante e também bastante conservador ainda, apesar de a gente não achar isso tanto quanto seria o devido. Então abrimos para esse maluco, ele entrou, ia fazer porcaria, todo mundo já imaginava isso, foi tão ruim ou pior, estamos na situação em que estamos. Resumidamente é isso. Vamos lá para a terceira pergunta. Vou fazer um vídeo gigante, mas sendo bem objetivo é isso. É um dos piores da história do mundo, eu diria, esse presidente. Vamos lá, terceiro. A terceira pergunta é a do Six, que eu queria que fosse a sexta pergunta, mas esse vídeo só tem 5 perguntas normalmente. Ok. Você fala inglês? Se sim, como aprendeu? Essa pergunta é interessante porque eu tenho um conhecimento pequenino de inglês. Eu não falo inglês de fato, não. Porém, eu me viro, se possível, eu vou saber perguntar alguma coisa, saber perguntar onde é que fica a lanchonete, where's the bathroom, eu quero, I have to pee, alguma coisa assim. Mas eu não tenho de fato conhecimento de inglês. O que eu tenho aqui é vamos dizer assim, uma familiaridade o suficiente para entender o básico e, por exemplo, assistir um vídeo em inglês ou ler um texto simples em inglês. Claro que vez por outro tem que dar uma consultadazinha quando tem uma palavra um pouquinho mais diferente, num desses qualquer tradutor da vida, normalmente do Google mesmo, para ver qual é a palavra em questão. Porém, eu tenho esse conhecimento aí que eu adquiri, que é essa metade da pergunta, né? Basicamente decorando palavras em inglês. Sim, essa foi a maior parte de onde veio esse conhecimento. Como é que faz isso do Big Game? Você procura por 1000 palavras mais comuns em inglês. Não estou recomendando dizendo que isso aqui é o certo a se fazer, estou dizendo o que é que eu fiz, ok? Deixa isso bem claro, porque eu acho que não é a maneira adequada. Mas eu fui procurar 1000 palavras em inglês, decorei boa parte delas e de fato elas são muito comuns. Então quando as pessoas falam inglês, elas geralmente usam essas palavras, um conjunto delas. Então você consegue entender no início a ideia geral das coisas e depois você vai entendendo cada vez mais quando você vai aprendendo outras palavrinhas aqui a colar para complementar. Então é isso, você consegue ter um entendimento geralzão assistindo vídeos e lendo textos simples de inglês com essas palavras aí, com decorar. E tem muita coisa de inglês que é similar ao português também. Então você consegue tirar uma palavra da outra e tudo mais. Então com essa mistura aí, você consegue ter um conhecimentozinho para pelo menos ampliar, né, a sua, vamos dizer, a sua gama de conhecimento e de conteúdo que você pode consumir. Isso aqui é muito legal. Depois que eu tive esse pequeno aprendizado de inglês, hoje eu consigo consumir muito mais coisas do que eu consumia antes. Aliás, o meu próprio, né, do YouTube, quando eu abro ele, não logado, metade do conteúdo que aparece é em inglês, né? De tanta coisa que eu consumo em inglês, graças a esse consumo aí que eu desenvolvi em relação ao fato de decorar as palavras mais comuns. Então tem essa eficácia. De novo, estou dizendo que é o jeito certo de aprender, mas acabou me ajudando sim, com certeza. Agora, se alguém fosse me perguntar no currículo, eu diria que era um inglês mediano, né? Teria que ser isso, porque no currículo é sempre um exagero. Se o meu inglês da vida real é um pouquinho menos que básico, a gente coloca mediano. É assim que a gente aprende a fazer um currículo, galera. Legal, né? Aí, que palhaçada. Mas é isso. Essa é a maneira pela qual eu aprendi inglês, que eu tenho esse conhecimento aí legal que me permite, né, consumir bastante coisa na língua, mas não considero que eu fale inglês de fato. Mas arranhamos bem, vamos colocar dessa maneira. A quarta pergunta, galera, do Cauê Neres, que perguntou o seguinte: Noob, como você conheceu Pokémon? Quantos anos você tinha? Eu não lembro a minha idade, mas eu conheci Pokémon quando ele foi, né, transmitido pela primeira vez, acho que na Rede Record. Primeira vez que ele foi transmitido no Brasil em TV aberta, eu assisti e eu gostei. Então foi aí que eu conheci Pokémon, foi através do anime e foi quando ele foi transmitido pela primeira vez em TV aberta. Na saudosa, galera, TV aberta dos anos 90 início dos anos 2000, né, muito saudosa mesmo, porque tinha desenhos de manhã. Olha só, muito melhor, galera, do que isso que passa hoje em dia. No caso, hoje em dia não tem mais o encontro porque foi transmitido, né, foi modificado lá pelo programa do coronavírus. Porém, agora conta com Fátima Bernardes, bem-estar, programa chato pra cacete. Na minha época tinha TV Globinho, saudosa, né, galera? TV Globinho, tinha também outros canais. Na Record, por exemplo, tinha desenho. Acho que à tarde, se eu não me engano, também tinha desenho na Record. Tinha na SBT. SBT acho que ainda tem hoje em dia, não sei.
Mas enfim, tinha muito desenho, tinha muito anime de manhã. Então era muito legal pra galera, porque tinha porradaria sincera logo de manhãzinha, né? Gente sangando lá no Dragon Ball, logo no começo da manhã, né? Mais legal impossível. Então eu acompanhava de tudo quanto era anime que passava na TV aberta, na TV aberta. Então Pokémon estava incluso. Foi um dos primeiros, eu acho, inclusive, que criaram um pouco esse hype, né? Qualquer anime a gente assistia. E desse, dos meus preferidos era Pokémon. Então até por isso que eu tenho um carinho especial pela primeira geração, porque eu conheci, né, a primeira geração através desse anime, que era o comecinho de Pokémon, que era bastante focado nessa primeira geração, com Ash pegando ali os seus Pidgeots, Caterpies, Pikachus e tudo mais. Então foi através do anime. Foi, galera, logo no comecinho em que ele foi transmitido aqui no Brasil na TV aberta. Muito legal, saudosos anos, né, de TV aberta com desenhos animados, sobretudo animes. A quinta e última pergunta do dia do Marlon Lima, que perguntou o seguinte: Noob Gamer, além de Pokémon, você pretende jogar outros jogos e fazer uma série até o final? Sim, eu pretendo, mas não é nada exatamente decidido ou então programado de qual jogo vai ser e de como será. Mas sim, eu já tenho isso planejado faz um bom tempo. Planejado parece que de fato está bem programado já. Mas eu tenho isso na minha mente como uma suposição interessante, com uma pretensão futura de trazer sim série de outros jogos e concluí-los, né? Não ser só uma experimentaçãozinha rápida ou só o começo. Porque no canal antigo eu fazia isso. Eu jogava alguns jogos ali que não tinham tanto apelo em questão, né, de público, mas que eu trazia porque eu jogava e pronto. Tipo Fear, muita gente deve se lembrar de Fear aí. Life is Strange, que eu gostei muito daquele jogo, apesar de ter pouca repercussão, bem pouquinha mesmo. Eu curti bastante jogar aqui com vocês, né? Era uma série muito legal, o jogo é muito bom também. E outros jogos aí, galera, vários que eu trouxe, como por exemplo Harry Potter. Eu trouxe uns Harry Potter no início do canal. Mas sim, eu quero fazer isso, quero voltar. Não sei ao certo como, mas está sim entre as minhas pretensões. E essa, galera, foi o Noob Experimenta, né? Este quadro aqui que, numa periodicidade que ninguém sabe muito bem qual é, a gente traz ele ao canal, né? Talvez uma vez por mês. Essa seria a ideia, mas acaba que não é exatamente assim que a gente acaba trazendo. Acaba saindo quando eu acho de boa trazer, quando eu lembro, quando eu tenho vontade de gravar. Mas tentaremos, galera, manter algo próximo, pelo menos, dessa questão aí de um vídeo por mês. Maravilha? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado. Espero, galera, que tenham gostado do meu baralho de Yu-Gi-Oh! Aparecendo mais uma vez aqui no canal. Algumas pessoas dizendo, Noob Gamer, nem sabia que você tem. Eu tenho vários, inclusive. Tenho vários baralhos, galera, comprados na China. Mas é isso. Abraço a todos, obrigado pela companhia, mais um vídeo. E com o poder, galera, do coração das cartas, vou fazer aqui embaralhar as cartas. E vou tirar uma carta, galera, aqui, que vai indicar o nosso futuro. Do baralho do Yugi. Qual carta será? Improviso interessante, né, galera? Pronto, embaralhei, vou tirar aqui, tirar aqui. Aham! Que carta é essa? Eu não vi ainda, só vocês viram, vamos ver. É o Book das Artes Secretas. Não quer dizer nada, talvez. Ou quer dizer, galera, que teremos um futuro onde o ocultismo dominará o Brasil, né? A religião, galera, e as seitas dominarão o país. Talvez seja isso. Vamos descobrir nos próximos anos. Abraço a todos e fui.